Olá, meus amigos, minhas amigas. É um enorme prazer estar contando com vocês aqui no meu canal, novamente, Evidências Médicas. Hoje vamos falar por um assunto bastante interessante que interessa muita gente. Só é gordo quem quer, né? E isso é verdade. É verdade em termos, mas para 99,9% das pessoas é verdade. Exceto, claro, um grupo restrito de pessoas que têm doenças, as quais estas doenças levam ao aumento de peso. Quer seja, por exemplo, doença de Cushing e outras doenças que cursam com o hipotiroidismo franco, mas aí a pessoa fica inchada, não é necessariamente gordo. Gordo é quando há aumento da massa de gordura, não é inchaço, são coisas diferentes. Então, nós vamos discutir um pouco sobre esse assunto agora. O fato concreto é que nós vivemos numa sociedade obesogênica, uma sociedade capitalista. Ora, o capitalismo é o melhor sistema já inventado, mas tem inúmeras imperfeições. Uma delas é essa, que há sempre a necessidade do aumento do consumo, inclusive de alimentos, para que mantenha a cascata de aumento de renda, aumento da produção, aumento do trabalho, aumento da renda e assim vai. Então é necessário que, para que o sistema funcione de forma harmônica e perfeita e crescente, que as pessoas consumam mais. E, portanto, obesogênica, natural. E claro que o conforto também da vida mais moderna, você vai, antigamente, quando eu andava de carro, tinha que ir lá na manivela, lá para abrir o vidro. Hoje, não precisa fazer mais nada, o carro quase faz tudo para você, não é verdade? Então, a atividade física ficou muito mais restrita do que era, as pessoas comem muito mal, sobretudo carboidratos, produtos de baixo valor nutricional e, portanto, engordam. Bom, se você engorda, é necessário saber que a gordura não é algo positivo, né? Sob o ponto de vista médico, aumento do risco de doenças cardiovasculares, né? Como derrame, infarto e morte súbita, morte cardiovascular, bem como de câncer, né? Fator de risco importante para o câncer. Hoje, a doença cardiovascular é a que mais mata no mundo e o câncer já avança de forma galopante nos países de primeiro mundo, sobrepujando a doença cardiovascular. Então, é algo que temos que ficar atento. Ora, mas eu engordo até com vento. Isso é mentira. É mentira. Não seja mentiroso. Isso não é verdade. Veja uma foto de campo de concentração nazista, o que é uma coisa terrível, foi uma das maiores barbaridades da história da espécie humana. Veja se vê uma foto de um gordinho escondido ali. Não existe, porque come menos ou não come, emagrece. Ora, mas a taxa metabólica basal minha é muito baixa, eu gasto muita energia, eu gasto pouca energia, queima pouco. Ora, então você vai ter que fazer um sacrifício ainda maior do que o outro. Simples assim, vai ter que comer menos. Ora, todas as dietas são eficazes? Sim, todas as dietas são eficazes para perder peso. Cada pessoa vai se enquadrar num tipo de dieta, né? Num tipo de dieta. Para ter resultado bom, né? Algumas pessoas vão se enquadrar muito bem em comer poucas vezes, muitas vezes por dia em pequenas quantidades. Isso é capaz de saciá-las e perder peso. Outras podem fazer o jejum intermitente, tem várias formas aí de fazer o jejum intermitente. Eu fiz e deu certo, né? Não estou falando que é o ideal para todo mundo, não estou falando que é a solução para tudo. Para mim fiz acompanhamento médico e me ajudou bastante, né? Tive uma doença grave, tive que perder peso e, portanto, eu posso dizer que funciona porque realmente perdi 20 quilos. Então, funciona, não tem como. Minhas taxas estão todas normais. Eu era um descrente do negócio, achava que não funcionava, que não conseguia manter peso por muito tempo baixo com essa dieta, mas funciona e é o que eu faço.
né? Tem alguns quetais, mas que dá para driblar esses quetais fazendo atividade física, recuperando massa magra e massa muscular com atividade física, né? Dieta low carb funciona? Funciona. A pior coisa é ficar gordo. Né? A pior coisa do mundo é ficar gordo. Entre elas, as low carb tem várias. A dieta do Dr. Atkins, dieta de South Beach, de Beverly Hills, todas elas são variantes da mesma coisa. Comer menos carboidrato, comer proteínas, legumes, verduras e frutas. Essa que é a ideia, né? Basicamente. Mas o segredo é comer menos calorias nas 24 horas. Se você fizer isso e aumentar a sua atividade física, você vai perder peso. E perder peso é melhorar a qualidade de vida. Muita gente chega para mim e fala: doutor Edmar, vou ter que usar esse remédio de pressão o resto da vida? Eu respondo: depende de você, meu filho. Depende de você muito. Depende de mim e de você. Dessa nossa parceria que nós estabelecemos. Eu mesmo no consultório costumo estabelecer metas e métricas a serem cumpridas. E às vezes a gente é obrigado a fazer o pós-consulta. O paciente vai, passa em consulta, e você de tempo em tempo liga para o sujeito, saber o quanto que perdeu de peso, quanto perdeu de cintura, porque isso vai resultar diretamente em benefícios diversos. Redução do risco de diabetes, redução do risco de doença cardiovascular, redução de câncer. Então, a coisa mais importante a ser trabalhada é o peso, sim. Não é só um detalhe. É importante para a autoestima. Não vamos nos enganar aqui, não. Não estou aqui para ser hipócrita. Pessoas bonitas não vai ver um gordo bonito, não é verdade? Gordo é engraçado, gordo é divertido, mas bonito não é. Nem gorda, né? Então, isso não é gordofobia, não. Nós estamos falando como é que a sociedade vê esta situação. Então, lutar contra a balança é necessário, uma missão de todos aqueles que querem ter boa saúde, né? Procurar no seu estilo de vida preocupar-se sempre com a ideia do controle do peso. Não dá para levar uma vida saudável sendo gordo. Não dá. Aquela ideia da obesity paradox, o paradoxo da obesidade, não é verdade. Algum tempo atrás a gente acreditava que era possível o indivíduo ser um gordo saudável, um obeso saudável. Não é verdade, né? Não é verdade. Tanto é que já foi até demonstrado, bariátrica é outra situação, que foi demonstrado redução do risco de doença cardiovascular e morte, etc., indivíduos obesos mais severos fazem bariátrica e saem muito bem. No meu consultório eu vejo isso todo dia. O cara toma 4, 5 remédios para pressão, faz a bariátrica e depois está muito melhor. Está com menos remédios para diabetes, menos para pressão, menos para colesterol. Por quê? Porque o indivíduo acertou sua vida. Isso serve para todo mundo? Não, nada serve para todo mundo. Nada serve para todo mundo. Né? Então, é importante saber isso. Bom, esse final de semana, o meu caro amigo, muito amigo nosso, do pessoal de um grupo, nós temos um grupo de amigos que se encontra toda segunda noite, o chamado Grupo da Lapa, Dr. Luiz Kenses, Dr. Rogério Ruiz, Dr. Luciano Vajma, Dr. Walter Guide, Dr. Ciro, Dr. Valdir, um número enorme de colegas que se encontra toda segunda-feira à noite, e todo professor de cardiologia ou de clínica médica conhece nosso grupo, porque nós chamamos sem compromisso financeiro de indústria nenhum para uma palestra livre, um bate-papo, né? E entre os nossos queridos convidados vai sempre o professor Barracuri, que é um famoso endocrinologista de Ribeirão Preto. Hoje, com a telemedicina, a gente consegue, com a telemedicina não, com os aplicativos online, a gente fazia as reuniões no Zoom, enfim, né? Podendo fazer um tete-a-tete e a gente consegue ter um face-to-face aí para discutir casos clínicos e ver a opinião pessoal fora do contexto da indústria farmacêutica, o que é ótimo, e é um grupo que, se você for médico, quiser fazer
participar do nosso grupo, sinta-se convidado. Você depois escreve aqui para mim e eu incluo você no grupo também. É importante para a gente crescer com ética e com sabedoria. Então, o Dr. Carlos Eduardo Barracuri é um amigo do nosso grupo há muitos anos, costuma fazer palestras mais intimistas para os entendedores do assunto, né? E ele tem lá o curso, os cursos que ele ministra, patrocinados pela AstraZeneca, que chama Diacordes, né? E o Diacordes desse final de semana trabalhou vários assuntos, como sempre faz, relacionando diabetes e a doença cardiovascular. E um dos assuntos que tem a ver com o que a gente falou agora é a obesidade e a gordura no fígado, né? A esteatose hepática. Esteatose hepática nada mais é do que gordura no fígado. Essa gordura no fígado pode trazer problemas, aumenta sim o risco cardiovascular, risco já falado de derrame, infarto, morte cardiovascular, mas também de outras naturezas, né? Como, por exemplo, o aumento da gordura visceral, que está ligado a essa esteatose hepática, começa a secretar substâncias inflamatórias, chamadas citocinas, levando a toda sorte de desagravos ao corpo, sobretudo ao sistema circulatório. Mas também o próprio órgão, ele pode cursar com esteatose hepática, depois esteatohepatite, depois esteatohepatite com fibrose, depois cirrose, mesmo sem ter nunca ter tido hepatite, nada disso, né? A doença hepática não alcoólica. E, por fim, o adenocarcinoma de fígado, que é muito grave. Então, é uma situação clínica, uma doença que deve ser combatida, não deve ser menosprezada. O melhor tratamento que existe para isso hoje, perda de peso. Obviamente que volta ao nosso assunto anterior, né? Mas, como recurso farmacológico, nós temos a pioglitazona, né? Tem vários nomes comerciais no Brasil, não vou fazer propaganda de ninguém, aqui não tem propaganda não. E além da pioglitazona, a vitamina E, 400 unidades por dia. Então esse que é o tratamento básico. Mas a perda de peso, a dieta, ela é fundamental nesses casos para que não evolua de forma insatisfatória. Então, claro, os assuntos mais clássicos no que diz respeito a diabetes e doença cardiovascular, se a gente pudesse resumir, 50% dos diabéticos acabam morrendo de doença cardiovascular, portanto, é um tópico deveras importante, né? E esses pacientes, eles, quando bem tratados, com remédios mais modernos, entre eles aí porque os diabéticos eles evoluem mais com insuficiência cardíaca, coração fraco, a bomba fraca e tal, evoluem mais com insuficiência cardíaca do que a população em geral. Então, um dos tratamentos para insuficiência cardíaca no diabético ou mesmo no não diabético são os inibidores SGLT2, atendem no Brasil com o nome de Forxiga e Jardiance, inclusive para insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, ou seja, o coração duro com sintomas de insuficiência cardíaca, ok? O que mais foi colocado? Os análogos GLP-1. Os análogos GLP-1 funcionam de uma forma mais intensa do que os inibidores de DPP-4, no mesmo sítio, né? Mas um antagoniza, o outro ativa no intestino. E, portanto, acabam sendo eficazes. Usados eficazes para o tratamento do diabetes, né? Os inibidores DPP-4, Galvus, Januvia, etc., Nesina, têm um efeito neutro no que diz respeito à proteção cardiovascular, né? Mas os análogos GLP-1, que é o liraglutida, que é o Victoza, Saxenda, e também o Ozempic, que é a semaglutida, que vai ser comercializado no Brasil com o nome de Rybelsus, que em vez de injetável é oral, é comprimido, um comprimido ao dia. Não sabemos o preço, ainda não vai ser barato, mas pelo menos não tem as picadas semanais da semaglutida, né?
Então são remédios também para diabetes e também para a perda de peso. Outra estratégia que pode ser utilizada junto com o Orlistat, visto que a sibutramina foi proibida no Brasil agora, né? Então, temos aí várias opções de tratamento para obesidade, mas começa aqui, ó, na sua disciplina, sua vontade, seu desejo, porque nenhum médico, nenhum nutricionista, nenhum endócrino, nem ninguém, nutrólogo, ou que seja qualquer coisa que você busque, irá resolver um problema se você não quiser resolvê-lo. Eu não tenho como parar de fumar por você. Eu não tenho como fazer exercício por você. Eu não tenho como emagrecer por você. Depende de você. Você olhe para mim, você querer. Aí eu posso te ajudar, né? Posso te ajudar a mudar a sua vida e escolher o caminho correto, colocar você num ambiente saudável e de luz para que você obtenha, que eu sempre entendi que a medicina, ela não é um fim em si. Ela não é um fim em si. Mas nós, médicos, temos a obrigação de trazer para vocês condições para vocês lutarem, né? Que a vida é uma luta. Então, o nosso objetivo é que, trazendo saúde, você consiga atingir as suas metas na vida. Quer dizer, então a medicina não é um fim. O fim é ser feliz. O fim é conquistar as coisas que você quer. E a medicina pode te ajudar neste caminho, mas ela não é o caminho em si, ela não é o destino, ela é o meio, né? Então, outros assuntos que foram abordados dizem respeito muito a esse contexto do diabético com doença cardiovascular. Vale lembrar que o diabético com doença cardiovascular multiarterial, o tratamento melhor para ele, infelizmente porque existe tratamento, óbvio, o que é bom, mas infelizmente que é o que o paciente não gosta de ouvir, que é o tratamento cirúrgico, ponte safena e mamária. Você sempre negocia com o paciente, por um lado ou por outro, explica qual é o melhor caminho, mas um estudo do professor lá de Nova York, o Valentin Fuster, que na verdade é de Nova York, mas ele é natural de Barcelona, mostrou o estudo Freedom, que foi apresentado em Los Angeles, cidade que eu muito amo e onde eu vivi. Aliás, sou torcedor do Lakers, para quem não sabe, né? Dos Dodgers, todos os times americanos, Dodgers, Lakers, os Angels, todos lá de Los Angeles são meus times. E o meu time de futebol é o Santos, vamos ter que encarar, pelo visto, aí a segunda divisão, tá difícil de sair dessa, né? Santos porque nasci em Santos, meu nome é Edmar Santos e eu sou um santo de pessoa também. Mas retomando aqui o nosso tema central, é que os pacientes, então, o estudo Freedom, apresentado pelo Valentin Fuster, comparou angioplastia, tratamento clínico e tratamento com cirurgia, e o tratamento com cirurgia ofereceu melhores resultados, menos complicações, menos reinternações, menos morte, etc., de tal sorte a ser hoje o tratamento de escolha científica para o tratamento da diabético com doença arterial coronariana, que é sempre um perigo nesse grupo de pacientes, porque eles são assintomáticos, é muito comum a isquemia silenciosa, o oligosintomático, então é complicado lidar com esse público. Sempre devemos ter em consideração o quê? Pensou no indivíduo isquêmico, você que é médico, começa com sintomas, mas sintomas não é tudo. Muitos pacientes infartam sem dor, isso engana, não se leve apenas por sintomas. Depois você na escala vai ver presença de isquemia ou não. Depois, como é que é a função do ventrículo esquerdo e do direito. E por último, aspectos anatômicos. Essa sequência natural, a correta, a preconizada por diretrizes no mundo inteiro. Tá bom? Um grande abraço e estamos aí para ajudá-lo e acredito piamente que só é gordo quem quer. Tá bom? Tchau, tchau.